Oi, gente, como é que vocês estão? Começando mais um DR de segunda. Hoje nós vamos falar sobre livro digital ainda, mas em breve vai ser o físico, né? Então vai ser maravilhoso. Nós vamos saber. E assim, o que ela fez, eu tenho vontade de fazer, mas não vou falar muita coisa ainda, não. Até porque hoje temos duas TTs nesse estúdio: TT Ribeiro e TT Dornelles. Muito prazer, pessoal. É um prazer estar aqui com a TT, que é uma pessoa que eu gosto muito, sempre fui muito fã do trabalho dela, né? Comunicadora também, parece até que minha vida foi baseada na dela, né? Que eu também sou comunicadora, também chamo TT. Meu Instagram também é _TT Dornelles. Gente, uma coisa maravilhosa. Gente, E é a muito gente tem legal. a mecha branca. Mecha branca, ó, a mecha branca da garota. E é assim, é real oficial a mecha dela. É, vampirinha. Mas você sempre usou sua mecha assim? Sempre. Nunca pintou? Não, eu pintava quando era adolescente, né? Adolescente tem aquelas manias meio doidas. Já pintei de roxo, já pintei de rosa. Mas aí depois que eu dei um corte químico no cabelo, eu falei, vou deixar. Aí eu Muito comecei a bom. deixar e desde que eu fiz os meus 20 anos, parece que ela aumentou mais. Então hoje em dia eu uso ela como até uma homenagem ao meu próprio pai, que eu herdei dele, né? Que bacana. Eu fiquei muito tempo. A minha mecha começou aos 16, e aí eu já pintei o cabelo de um monte de cor também. Então, né, usei muito vermelho. Então, quando você passa o vermelho numa mecha branca, a mecha branca fica meio laranja, Laranjada. né? Então, eu usei muito tempo assim. E aí, pintei muito tempo de vermelho justamente por causa desse detalhe que ficava essa mecha específica aqui, ó, gente, né? E aí foi na gravidez do meu segundo filho que eu falei, quer saber? Não vou pintar mais. E desde então, o menino vai fazer 8 anos de nascido, porque eu decidi isso quando ele estava na barriga. Aí eu falei assim, gente, 8 anos de liberdade, de tintura e por aí vai. Talvez a sua mecha aumente mais. Vai, eu tenho certeza que vai. Mas assim, eu achei maravilhoso também, porque é 8 anos de liberdade de pintura, o cabelo fica mais duro, é mais difícil de cuidar. É verdade. Depois que eu comecei a tratar o meu natural, o TT ficou maravilhoso. Parece que ele agradeceu. Muito bom, né, gente? E eu quero, assim, e detalhe, né? Ela falou comunicadora, jornalista, tal qual minha pessoa. Conheci TT num evento, o aniversário do Matheus, nosso querido Matheus Ribeiro, que eu chamo carinhosamente de primo, né? E aí, e foi muito legal, porque a gente trocou figurinha, e ela me mostrou um esquema tão interessante que eu quero contar para vocês. Por quê? Pelo que eu entendi, TT, você escreveu esse texto em homenagem ao seu avô, Isso. né? Então é sem medo, sem ódio, sem dinheiro. Isso. E aí, bem aqui na apresentação do livro, fala que era uma frase que seu avô falava. Quem foi seu avô? Por que surgiu essa vontade de escrever? Então, eu até começo desse jeito no livro, né? O meu avô, eu nunca cheguei a conhecê-lo. Ele faleceu quando eu tinha 6 meses de idade. E ele foi tratado pra mim como se fosse aquele super-herói de história em quadrinhos, sabe? Que você cresce, assim, se você pode fazer isso hoje é por conta dele, se você pode fazer aquilo é por conta dele, ele foi um salvador da pátria. E aí eu tinha ele como esse herói de infância. Só que quando eu cresci, me veio a curiosidade de saber mais quem foi João Divino Dornelles, né? Quem foi o meu avô. E nessas pesquisas eu achei coisas incríveis, maravilhosas sobre ele. E me deu vontade de escrever, não para retratar o personagem caricato, o super-herói que eu conhecia, mas o homem que eu conheci. E foi dessa forma. O que me motivou mesmo a escrever depois de eu ter reconhecido a história do meu avô foi que, apesar da grande participação dele no meio político aqui no estado de Goiás, ele não é lembrado. Ele é um personagem esquecido. Eu não vou dizer esquecido, que esse esquecido seria
algo extremo demais, mas ele é um personagem pouco citado na história, mesmo com as grandes coisas que ele fez. Então é uma forma de revitalizar, resgatar a história desse homem que não foi um herói só para mim, mas para muita gente que conheceu ele. Bom, aqui eu acho interessante a gente trazer que eh, houve todo um trabalho, né, do João Divino Dornelles aqui na época de 1970, na luta dele, né, principalmente contra a ditadura. Claro, né? Outras possibilidades a gente pode pensar. Mas, assim, eu queria. Eu acho importante a gente falar aqui o seguinte: aqui no nosso estado, nós tivemos, é claro, né, gente? Nós passamos por uma ditadura militar. O Brasil inteiro passou por uma ditadura militar. Agora, aqui, você lutar contra a ditadura, como em todo o Brasil, é um ato de coragem. Sim. E deve ter sido muito complicado. Como é que foi isso assim? Porque, por exemplo, por que eu estou te perguntando? No filme Zuzu Angel, que foi, né, falado e gravado fiel de acordo com o que era escrito em relação a Zuzu. Inclusive é um ótimo filme. Muito bom. O filho dela some, né? Outros filhos, outros filmes que a gente tem sobre ditadura militar. A gente tem momentos complicados em que as pessoas vão se mudando, tem que se esconder, mudar de nome, aquela coisa toda. Sim. Né? O filme do Betinho, né? Uma série sobre o Betinho, né? Sociólogo brasileiro e que atuou muito relacionado aí à questão da ditadura. Também você vê ele se mudando e sendo escondido, né, pelos companheiros, enfim. Como é que foi isso? Ele trabalhou sozinho, não tem como em relação a isso, mas ele precisou sair de casa, sua família inteira auxiliou. Como é que foi essa questão? Então, o que eu acho interessante sobre a ditadura militar, só citando o que você falou, é exatamente essa conexão que a gente faz com as pessoas na época, essa luta que eles tiveram, né? Você citou Zuzu Angel, citou Betinho, eu cito também os livros do Renato Dias, que fala sobre o Marco Antônio, mais jovem desaparecido da ditadura. Mas sim, o meu avô, o João Divino Dornelles, ele teve, sim, que fugir, teve que se esconder. Ele entrou na política mesmo com mais de 40 anos. Mas antes disso, né, ele já, aos 35, ele era formado advogado e ele já trabalhava como radialista e como professor. Olha, gente do céu, gente, que coisa bomba, né? Porque ele trabalhava como radialista e professor, duas. E advogado. E advogado. Mas advogado, eu acho assim que é uma profissão, digamos assim, mais confortável no sentido de quando você pensa no professor e quando você quando você pensa no radialista. É óbvio que um monte de advogado deve falar agora, poxa, Tetê, você não sabe minha vida. Eu sei que é difícil, galera. Eu sei. Mas também sei como é complicada a vida de radialista. A gente também, como tivemos alguns advogados, nós tivemos um radialista mais conhecido morto aqui, Valério Luiz, e nós temos vários radialistas que são mortos, assassinados no estado de Goiás. Então, não é fácil também. Não. Professor, então, né? Professor leva bala de borracha e por aí vai, gente. E a primeira vez que ele foi preso, para você ter uma noção, foi em 1964, quando o golpe foi instaurado. Ele chegou na rádio onde ele trabalhava, que eu acho que era na RBC, eu não vou me lembrar nesse momento, e chamou o pessoal que instaurou o golpe de gorilas. Nossa! Então ele foi preso. Ousado. Logo depois disso, ele ficou 7 dias numa latrina, Nossa. no 10º BC. Hoje é o 42º, que virou o 42º BIM, fica lá perto do aeroporto. E ele ficou 7 dias lá, numa latrina, sem nada para comer, ninguém sabia onde ele estava. E essas coisas iam acontecendo com frequência. No meu livro, eu conto algumas das histórias, né? Porque antes mesmo de ser político, ele já era ligado à política.
Ele foi radialista, opositor à ditadura, foi uma das primeiras pessoas que ajudou o Iris Rezende a se candidatar como prefeito pela primeira vez. Foi grande apoiador. E depois disso, ele foi tendo vários episódios de ter que sumir. Ele foi julgado em Juiz de Fora depois de ter sido preso. Juiz de Fora? Juiz de Julgaram Fora. ele lá? Impediram ele de entrar em Goiânia durante algum tempo. Nossa. Você tem uma noção. E depois que ele virou deputado, né? Que ele foi deputado por 3 mandatos, né? Foi deputado estadual 2 vezes e deputado federal 1 vez. Pós-ditadura. Não, durante a ditadura. Durante a ditadura? Durante a ditadura. Primeiro... Gente do céu. Mas peraí, ele foi eleito deputado depois de preso. Depois de preso. Aí ele conseguiu, pelo menos, entrar aqui e fazer os corre dele e foi eleito deputado. Não, olha que interessante. Ele tinha um colega em Juiz de Fora que era militar, parte da maçonaria. E ele esse militar ajudou ele a sair da cadeia em Juiz de Fora e conseguiu voltar para casa. Nessa época ele tinha 2 filhos pequenos. Nossa. E minha avó trabalhava sozinha. Como deputado federal, aí ele parou de fugir e aí ele teve grande participação no sentido de que ele virou líder do MDB aqui no estado de Goiás durante algum tempo. Fez parte da Constituição e Justiça enquanto deputado federal. Ele foi o criador e o primeiro presidente do Comitê de Anistia goiano. Ele foi um advogado que solucionou um caso parecido com o caso Naves aqui em Goiânia também. Nossa. E assim, se você procurar alguns projetos de lei dele, tem até um projeto que ele é muito similar ao seguro-desemprego, que foi instaurado em 1986. Em 1984, ele tinha feito um projeto de lei para assemelhar ao seguro-desemprego. Mas, por conta da instauração do seguro-desemprego em 86, arquivaram o dele. Ah, meu Deus, gente. E por que eu achei interessante a história da Tetê, da minha xará? Porque eu fiquei pensando, sabe, quantos de nós conhecem, né, as histórias dos seus avós, seus bisavós, seus pais? Eu não vou longe, não. Meu bisavô, ele era barbeiro, né? Então, todas as coisas de barbeiro que você pensar, a minha avó guardou. Então, antes, gente, sabe essa maquininha que você põe uma pilha e vai dizer... Então, era um negócio de manivela, que você colocava assim e cortava. E o meu biso usava isso. Então, ele tinha 3 maquininhas daquela e prateadas, lindas, maravilhosas, né? Tinha a navalha dele, né? Porque fazia... Nossa, que loucura, né? Fazia a barba das pessoas, a navalha, né? Então, ele ia, colocava, sabe aquele negocinho, Sim. aquele pincelzinho de colocar a espuminha. espuminha de barba. Então, ele tinha cheirinho de pós-barba, sabe? Mas não é igual a gente vê hoje, é diferente, né? Então, quando eu vi toda essa possibilidade que você propõe, eu falei assim, caramba, eu nem sei onde estão essas maquininhas do meu biso, né? O meu avô foi vendedor, viajante. Eu não tenho nada dele que eu possa contar a história dele, né? Então, a minha avó foi costureira, eu tenho a máquina dela lá em casa, a fita métrica dela. Então, eu achei muito interessante isso, porque é óbvio, gente, nenhum deles sou eu, né? Mas estamos aí numa mesma família, né? E é o fascínio que eu tive com essa possibilidade, inclusive... Talvez eu até escreva algo das minhas lembranças, né? Vale em relação aos meus avós, né? Quando você viu, porque esse livro você escreveu para a faculdade. Foi o meu TCC. Foi seu TCC. Quando você viu ele pronto, porque o TCC, gente, eu não sei se você entendeu, mas entregou impresso. Mas no meu de psicologia não foi necessário, porque foi tudo virtual. Foi, já?
Foi, tudo virtual. O seu foi impresso. Eu tive que imprimir 4 cópias. Mas eu acho que impresso é importante porque a gente vê o resultado do trabalho. Você fala, caraca, como eu sou... Você fica com orgulho, é tipo um bebezinho que você tá carregando lá. Fala assim, é meu, fui eu que fiz. É isso, é isso. Mas assim, foi você e você contou com depoimentos de familiares? Você Olha, fez a pesquisa? Sim, eu vou falar a verdade pra você. Eu tive muito depoimento de familiar. Tive algumas pessoas que foram colegas de trabalho dele, entrevistados também. Mas por alguma razão eu achei muita resistência. Sério? Sério. Eu achei uma certa resistência por parte de algumas pessoas de falar sobre eles. O próprio Iris Rezende, eu tentei falar com ele durante algum tempo, mas ele não acabou não me atendendo. Eu acho que é porque estava ocupado, eu não sei muito bem a razão. Mas eu falei com ele num mutirão da prefeitura, ele disse que falaria comigo e acabou não dando certo até antes dele falecer. O que eu acho muito interessante é porque, sendo uma pessoa que eu nunca conheci, eu tive que fazer muita pesquisa, né? Não só tive as pesquisas da família, que foram muito importantes, tive as pesquisas dos colegas de trabalho, que também foi muito importante, mas eu acho que a pesquisa que mais me ajudou de verdade foi a pesquisa que ele mesmo fazia sobre ele. Como assim que Ó, ele fazia sobre Olha que ele? interessante. Tudo que ele fazia, tudo que ele participava, tudo que ele gravava, tudo que ele tinha, ele fazia um recorte de jornal e guardava. Ah, gente, era a forma Google. Sabe quando você vai no Google e pesquisa seu nome para saber quem é que te conhece? Onde é que você Exatamente. tá? Mas ele já fez essa pesquisa. Ele Ele realmente pesquisa guardou. sobre ele. A gente tinha vários e vários arquivos sobre ele, só que esses arquivos acabaram sendo perdidos e eu fui resgatando aos poucos os outros que ele tinha deixado. Então eu peguei os arquivos dele, as poesias dele, as fotos dele, tudo eu fui notando para construir o personagem do meu livro, João Divino Dornelles. E depois eu fui procurar, depois de procurar o interno e associar com as pesquisas, com as entrevistas, eu pesquisei fora. Aí eu pesquisei em todos os jornais do Brasil para ver quais citavam eles. Eu posso dizer sim que foi uma pesquisa assim bastante bibliográfica, teve grande participação de pessoas mesmo, de entrevistas, mas foi uma pesquisa que eu posso dizer que ele mesmo me deu. Que fantástico, cara. Por isso que eu tenho agenda diário. Porque se um dia eu morrer, o povo. Não, se um dia não, eu vou, né, gente? Alguém quiser escrever algo sobre mim, pega lá os meus diários. Prá! Um monte. Aí, então, o livro, ele não é um documentário, ele é um romance. Ele é um romance. Eu Eu sei. não quis fazer um documentário porque, apesar de eu ter realmente conversado com todo mundo, é meio difícil você construir uma história fidedigna quando você não conhece o personagem principal. É. Então eu resolvi escrever um romance porque, apesar de ter a realidade, existe um ponto de fantasia. Foi aí que eu escolhi uma metodologia do Truman Capote, né? Uhum. Que escreve muito dessa forma. O real como romance. Muito O interessante. que eu achei estranho, se eu posso citar, Tetê, foi esse Claro. negócio do lembrar que você falou, né? Eu gostaria de ter citado isso antes. Mas esse lembrar, não só do nosso passado, mas da nossa família, mas lembrar numa forma geral é algo muito importante, né? A gente tem N coisas que aconteceram que a gente esquece 2 anos depois por conta da quantidade de informação que é jogada sobre a gente. É verdade. Mas a gente não pode cultivar essa cultura do não lembrar. Porque é o lembrar que faz a gente ter a base histórica para principalmente aquele negócio, né? Que tudo aquilo que a gente não lembra na história se repete. Então, parte do que eu fiz foi da cultura do lembrar. Foi para falar assim, gente, isso aqui é um romance. Mas teve gente que realmente fez isso. Essas coisas realmente aconteceram. As pessoas lutaram por isso. Então a gente não pode esquecer. E aqui no estado de Goiás a gente tem muito disso. A gente esquece muito. Tem muita pessoa que não sabe a história de Goiás, não sabe a história de Goiânia, como é que tudo surgiu. E o mais interessante, é bom você falar isso.
Recentemente, um dos meus filhos disse assim, é porque, gente, a vida é correria, pai. Eu lembro de eu fazer esse tour todo quando era criança, alguns adolescente com a escola. E aí os meninos falaram assim, é porque Goiânia não tem museu. Eu, Não tem como museu. assim? Ser humano? Vamos ali em alguns museus. Gente, eu preciso contar essa peripécia para vocês. Nunca tinha ido no Paternon Center. Nunca, jamais. Que prédio maravilhoso. Só que aí eu pensei assim, não, vou parar aqui no estacionamento, aqui, ó, aqui dentro. Aí, ó, gente, esse aqui, ó. Helicoidal, assim, ó. Pá. Você fala, meu Deus do céu, eu quase morri, né? Aí fomos lá pro museu que fica lá. Ih, agora eu esqueci o nome. O museu que fica lá no Paternon Center. É um antropológico. Tinha. Né? Não, é o outro. Otto. Ai, Otto, não vou lembrar o resto. Tá. Muito interessante, tinham 2 exposições. Depois a gente andou um pouco pelo prédio em si. Depois a gente desceu, gente. Eu desci assim, ó. Gente, ai, meu Deus, coloca uma música aí pra me acalmar. Menino, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mas deu certo, foi uma aventura danada. E aí a gente tem o Museu Pedro Ludovico, né? Tem. A gente tem o antropológico, mas eu quero ir com eles num sábado pela manhã, não sei se funciona, mas então vou no outro dia. Então nós temos o antropológico, nós temos o Cora Coralina, O Memorial do né? Cerrado. O Memorial do Cerrado também. Então é tanta coisa bacana que a gente pode aproveitar Sim. e assim, e relembrar, e pensar, sabe? E o museu nos traz isso. Claro, intimamente a gente pode pensar nos familiares, mas o museu nos traz isso e a gente pode saber um pouco da história. Por exemplo, nessa exposição, que eu vou... Reconexões é o nome da exposição, agora os artistas eu vou ter que consultar o Google, né? Quando você entra, tem uma série de obras e começa na inspiração da neve do Cerrado, né? Que é aquela nevezinha, tipo, né? Negocinho branquinho que cai daquela árvore que fica, daquelas árvores que ficam lá no Areião. E aí eles, nossa, tal, aí tinha depois um quadro disso, um quadro daquilo. A gente tem que ir nesses lugares que estão aqui e que falam muito dos nossos artistas e que falam muito da história. O Museu Pedro Ludovico é um exemplo disso. Sim. Né? Que a gente tem ali 2 andares ali de muita coisa bacana. A gente tem a Gibiteca, a gente tem ali na Praça Cívica muitas possibilidades. Né? Então, Goiânia, ela é muito rica. E quando você fala assim, a gente não se lembra, não se lembra. Não se lembra, tem gente que não sabe o que tem para fazer aqui em Goiânia, não. né? Pensa que só tem museu lá em São Paulo, gente. Nós temos aqui. Nós temos aqui. E são museus muito bons quando você olha de perto. O Oscar Niemeyer mesmo vive fazendo apresentações de dança. Teve uma vez que eu fui numa apresentação de Darwin lá, sobre o evolucionismo de Darwin, que eu achei maravilhosa. Pois é, por isso sigam os perfis certos quando você for seguir. Então sigam os perfis aí das secretarias de cultura, sigam os perfis, né, de pessoas que divulgam cultura, porque é isso que a gente precisa. E a gente precisa lembrar mesmo. Então você traz um pouco, porque veja bem, quando você traz a história do seu avô, você traz um pouco da história de todos nós. Sim, um pouco da história de Goiás, porque ele nasceu junto com Goiânia. Nasceu no mesmo ano que Goiânia. Nossa. Então a gente tem assim o nascimento de uma pessoa, de uma cidade, de uma geração e de uma geração que vive hoje, não só por conta dele, claro, mas por conta de uma cota de pessoas que fizeram isso por nós. E a gente pode falar isso em todos os contextos, não só historicamente, politicamente, estruturalmente. Tudo que a gente tem hoje é algo que a gente tem que lembrar que aconteceu por conta dessas pessoas no passado. E lá na faculdade, lá com a sua turma, como é que foi quando você apresentou a proposta? Quando eu apresentei a proposta? A proposta, o desenvolvimento, porque geralmente quando a gente vai fazendo TCC, a gente tem meio que um grupo de discussões. Ou o fim também, como é que foi mostrar pra galera? Olha, então, eu achei maravilhoso. Porque TCC você sabe como é que é, né? Aquela correria, louco. É dor de cabeça, é gente louca de um lado pro outro, mas no final você tem aquele momentinho de respiração que você pensa, deu certo, eu consegui. O que eu mais gostei, na verdade, foi o final. Porque o TCC em si, eu fiz ele sozinha com orientação do Rogério Borges.
meu professor. E ele me orientou de uma forma incrível, né? O Rogério, eu acho que é uma pessoa maravilhosa. Ele e a Noêmia, pra mim, são os 2 professores. Ele, a Noêmia e o Antônio são são os 3 professores que eu vou levar pra mim lá da PUC. Mas, assim, o que eu fiquei mais impressionada foi que durante a banca do meu TCC, eles abriram uma discussão, né? Uma discussão sobre se o meu livro era jornalístico ou não. Uai, você fez toda uma pesquisa, Exatamente, um mas embasamento. foi um bom, eu digo assim, sobre ele ser jornalístico ou não, porque foi uma boa crítica, por assim dizer. A minha professora Carol Mello também, ela virou e falou: o trabalho da Maria Tereza é um trabalho não conceitual que traz de volta uma discussão muito importante, porque apesar de ela estar falando do avô dela, ela está trazendo a história de uma pessoa que ela não conheceu e que foi importante. Então a gente vem aquela discussão assim, até onde o jornalismo vai, entendeu? Até onde o jornalismo consegue atingir o jornalismo e a família. E eu achei isso maravilhoso, porque é um elogio, porque o jornalismo ele foi feito para ter essa ambiguidade, sabe? O que é fato jornalístico, até onde é jornalístico, entendeu? E é uma discussão que eu mesma adorava na faculdade, quando ela falou isso. Sim, sim. Você falou aí, né, seu nome, Maria Tereza. Você sabe que todo nome que tem Tereza é um nome muito forte, né? O povo fala. Sim, eu escuto isso há, sei lá, não vou dizer 43, porque, né, acho que desde os meus 6 anos de idade eu escuto isso. Maria Tereza. Como é que é quando você ouve Maria Tereza e quando você ouve TT? Olha, sendo sincera, eu tô mais acostumada a ouvir TT do que Maria Tereza. Aí quando você ouve Maria Tereza, você fala assim, ai meu Deus, o que é que eu fiz? É basicamente isso. É muito tipo briga eu. de mãe, né? Mãe, o que eu fiz? É tipo eu também. Até hoje é assim, Tereza, meu marido me chama de Tereza. Tereza, até hoje eu falo, não, me chama Tereza, não, poxa, fala TT, por sério, favor, que tô isso? acostumada. Oh, que coisa. Ou então Tereza Cristina. Tereza Cristina. Não, Tereza Cristina! Né? Então, é assim, ó, a voz ressoando na minha mente agora. De mãe falando, vó falando, é minha tia até hoje. Chamando atenção, É, já correndo dos cascudos. Não, mas se bem que eu não fui essa pessoa Não, eu era. Não fui, não. Eu acho que da minha avó mesmo, acho que foi um tapa. Né? O meu avô foi outro tapa, mas não tinha essa parada, não. Aí, é uma coisa boa pra gente falar, né? Sobre isso. Pra que dar cascudo na TT, gente? TT é pessoa super legal, de boa. Você não me conheceu quando eu era criança. Você era criança, você era criança. Enfim. Tô brincando. Não, mas toda criança é assim, claro, tem umas crianças, né, mais calminhas, outras crianças eu falo porque o meu filho é bem TT, bem você. TT. Eu era uma criança da você. língua afiada, viu? Ah, é? Uhum. Por isso que é jornalista, tá vendo? A gente começa a pensar nas coisas quando é criança, gente, fala sério. Ah, quero te fazer uma outra pergunta que eu separei aqui. Você fala de um avô aventureiro. Você é aventureira? Eu sou. O pessoal fala que eu tenho muito mais coragem do que eu devia. Olha! Como que você é aventureira? Tipo assim. Eu gosto muito de explorar. Então, por exemplo, se você me larga em algum lugar, eu provavelmente nos 15 minutos que você tá tentando falar comigo, eu vou estar rodando em volta, pegando as coisas, futricando, abrindo, conhecendo. Eu sou muito curiosa. E eu gosto muito de natureza. Né? Quando eu vou pro mar, por exemplo, a gente vai naquelas balsas que leva a gente pro meio do oceano. Uhum. E o povo, eu fico assim, segurada na beira do barco. Eu falando, posso pular? Eu já posso pular? Como é que eu posso pular? Gente, eu acho que o Yuri ia te amar. Que é o meu mais novo. Ah, é? Desse jeito. Posso ir? Posso pular? Posso pegar? Pode. Calma, espera um pouquinho. Vai. Aí você vai no lugar, o menino vai e mexe na máquina da avó, sabe? Que é aquelas máquinas assim de pedal, sabe? Que inclusive a minha avó tinha uma daquelas, né? Que é fantástica. Eu já brinquei. Essa máquina linda. Pois é, eu queria um pé de máquina daquele, né? Porque o pé de máquina da minha avó, não sei onde é que foi parar, né? Mas ou será que sei? Não sei.
Quando eu peguei a pedra que colocaram, que era uma pedra do negócio de barbeiro do meu biso, aí minha avó mandou fazer um negócio circular na pedra, cortar a pedra e colocou em cima de um pé de máquina. Quando a minha avó faleceu, eu não sei para onde foi parar, onde é que foi parar o pé de máquina, assim. Lembrei agora o que aconteceu. Minha avó jogou fora o pé de máquina e mandou fazer uma estrutura de metal para colocar essa pedra, enfim, que está lá na chácara, inclusive. Lá na chácara tem um monte de coisa deles. Ó, quando você fala que você não teve muitas respostas das pessoas que participaram, com as pessoas daqui que você encontrou resistência, você fez você começou a fazer esses questionamentos quando? Eu comecei, o meu TCC ele foi apresentado em 2019, e eu acho que eu faço entrevistas com pessoas desde 2016, falando sobre ele. Você não acha que é porque, assim, por exemplo, eu ouvi pessoas já falando, né, que tipo assim, não teve ditadura, não existiu isso. Então a gente tem pessoas muito negacionistas. Você acha que é uma questão mais específica, sabe, dessa forma de pensar? Eu creio que não. Porque, assim, eu entrevistei gente que hoje em dia é mais conservador, mesmo que tenha lutado naquela época. Eu entrevistei gente de tudo quanto é tipo de jeito. Mas a resistência deles, pelo que eu notei, claro, é mais voltada para meio político, sabe? Nós, como Medo de falar, de ficar mal com outro político. Pode ser, dessa forma. Mas, tipo assim, medo de falar coisa que acha que não deve. Toda vez que eu perguntava sobre a vida política do João Divino Dornelles, eles me respondiam com a maior abertura possível. Mas aí, quando a gente chega, a gente não pode perguntar só sobre a vida política, né? A gente tem que perguntar muito sobre o que rolava nas assembleias, como é que era o relacionamento dele. Aí eles ficavam mais acuados em relação a isso. E aí assim, mas consigo entender o que você fala, mas quando a gente pensa em lembrar de alguém, talvez eles poderiam falar sem ser citados, não sei. Não, Ou mas não, você teria que citar toda a fonte? como é um depoimento, né, a fonte mais aberta ela é melhor. Teve alguns depoimentos que eu peguei em escondido, mas escondido não, em off, né? Mas a maioria das pessoas, elas mesmo sabendo que é em off, não gostam de citar. Interessante é que você colocou numa plataforma chama Lembrar. Lembrar. Né? Então, tem muito recorte aqui do seu avô, né? Deputado goiano pede constituinte. Goiás fica sem CPI para apurar morte de casal. Isso foi um caso que ele resolveu lá em Rio Verde, daquele casal de adolescentes que morreu numa fazenda lá. Rio Verde durante a ditadura. Sim. Foi para apurar esse caso aí. E ele já era deputado? Ele já... eu acho que ele ainda não era deputado nessa época, mas eu não lembro a data certinha. Deixa eu ver aqui. Não, gente, tem muita coisa interessante. E vai ter mais. O site nessa tá plataforma. Nossa, muito legal. Foi isso que eu mais fiquei, como é que eu vou dizer? Admirada mesmo. Né? Universidade Rural em Goiânia. Isso, a gente... ele fundou a Universidade Rural, que era uma espécie de universidade técnica para o interior do estado de Goiás. Para poder capacitar o pessoal que vivia no campo. Ou seja, já pensou nisso, trazer essa capacitação. Hoje a gente tem o que poderia equivaler a isso? A UEG. A UEG. Porque se você for ver o lugar dos campi, que está instaurado na Universidade Rural de Goiás, são os mesmos da UEG. Caramba! E seu avô chegou a receber algum tipo de menção, algum tipo de honraria, alguma coisa nesse sentido? Em 2014, ele recebeu do então governador Marconi Perillo, uma medalha Anhanguera. Olha, medalha Anhanguera, gente, não é qualquer pessoa que recebe essa medalha. É a medalha de honra ao mérito Anhanguera, eu acho que foi como grão-mestre.
Olha que interessante. Ó, tem aqui outra questão, né? A luta pela democracia, Estatuto do Comitê Goiano pela Anistia. Tem ele em áudio aí também. A gente vai colocar o estatuto em áudio e tem outros 2 poemas e discursos dele em áudio aí. Muito bom, gente. Muito bom. Tem alguns depoimentos aqui, pelo que eu vi, né? Com o nome de algumas pessoas, né? Então, assim, muito, muito bacana. O nome do site é Lembrar. Lembrar.org. Lembrar.org. E pelo que eu entendi, as pessoas que quiserem colocar as suas histórias, colocam aqui. Elas podem tanto mandar pra gente por e-mail, quanto pelo WhatsApp. Aí a gente vai ler e vai fazer a edição de texto, né? No caso, ver o português e depois publicar, para ter a área onde as pessoas que conheceram ele fiquem livres para falar sobre ele. Quando você fala assim, porque, gente, ela colocou muita coisa aqui, muita coisa que foi escaneada, então sugiro. É só você ir no lembrar.org, não tem erro. É um site que a TT está cuidando, enfim. E aí, quando a gente fala sobre essa questão do livro, vai ser disponibilizado aqui. Sim. De forma virtual. Mas e o livro físico? Porque você sabe que tem pessoas e pessoas. Sim, eu sei. Então, TT, o livro, ele ainda vai ser disponibilizado porque ele está passando pelo processo de edição. Olha! Aí eu pedi pro professor Pantaleão fazer o prefácio para mim. Ai, fantástico. Porque ele era colega do João Divino e ele também foi primeiro secretário do Comitê Goiano pela Anistia, né? Então eu achei que seria uma honra para mim que ele escrevesse o prefácio. Mas assim que o prefácio sair, que o livro estiver todo editado, o físico vai sair para todo mundo poder comprar também, porque eu adoro livro físico. Eu também não consigo com livro digital. O cheiro é outro, né? O cheiro, a experiência, tudo é outro. Olha, é interessante porque no momento em que a gente tem tudo na tela, com 15 segundos, com 30 segundos, com as pessoas se conectando nesse tipo de coisa, você traz outras possibilidades, o que é extremamente bacana. Eu tô pensando também em disponibilizar o audiolivro. Nossa, maravilhoso! Porque... E como é que vai ser? Eu tô ainda bolando essa parte, né? Primeiro eu vou imprimir o físico e o digital. Pra depois eu acho que eu mesma vou fazer a narração e colocar a trilha sonora. Aí eu ainda tô... A parte do audiolivro ainda é um planejamento. Eu achei interessante citar, porque eu sou uma pessoa que valoriza muito rádio. Eu gosto muito de audiobooks, eu acho que pelo rádio ser extremamente fluente, ele traz aquele conforto para a pessoa, sabe? Não só para as pessoas que não sabem ler, mas aquelas pessoas que são ocupadas o dia inteiro, elas podem andar e conversar e podem ouvir o livro que elas estão querendo entender sem ter que parar demais a rotina. Tem mais, né? Quando a gente pensa em audiolivro, a gente também inclui aí pessoas cegas. Cegas. Né? Uhum. Então, essas pessoas, elas podem ser contempladas com aquilo lá. Talvez, mas bem que as pessoas surdas, elas conseguem ver e ler. A maioria delas que lê, né, gente? Porque às vezes a pessoa surda, ela não foi alfabetizada ainda, né? A gente tem um problema muito sério de alfabetização do surdo, né, aqui em Goiás e no Brasil como um todo, e aí a gente vai falar sobre isso, tá? Nós vamos fazer alguns programas com algumas pessoas que eu conheço, que estão em associações e que são extremamente importantes e que podem falar sobre a educação da pessoa surda. Quando a gente vê um audiolivro, é bem isso. Uhum. Por exemplo, eu gosto de livro físico, mas os livros da psicologia, ou os livros do jornalismo, ou da educação, né, da pedagogia, que eu preciso ouvir para entender, eu prefiro ouvir. Uhum. Então, aí eu coloco no aplicativo e escuto. Agora, o aplicativo é uma voz metálica, né? Agora vai ser, né? Eu acho que a voz humana gravando é muito melhor do que a voz metálica, por isso que eu quero. É o meu bebê, gente, pra ser uma verdade. É meu trabalho, eu tô querendo lidar ele com o máximo de carinho possível. Porque é algo muito importante. E o site Lembrar, você pensa em ter
a seguidores, trabalhar no seguidores não, acessos, trabalhar no sentido de seguidores também, óbvio, né, gente? Mas ter trabalhar, como é que eu vou dizer? Trabalhar com o site, só com o site. Colocar propaganda, essas coisas. O que você pensa em trabalhar com o site, que, aliás, é muito legal? Então, eu quero mesmo. E isso não é uma coisa só minha, isso foi uma decisão familiar. Que legal. Porque eu cuido do site, cuido das mensagens, cuido da redação, mas quem fez o site mesmo foi minha irmã. Parabéns. Irmã da TT, que eu esqueci o nome. Ana Clara. Ana Clara. Beijo, Ana Clara. E assim, a gente decidiu que vai ser um site de domínio público. A gente não tá pensando em monetizar, no momento nada. A gente quer que seja realmente um arquivo onde as pessoas possam entrar, ouvir, conhecer a história, baixar os documentos para uso bibliográfico, para uso histórico, por curiosidade, é disponibilizar. Aí, assim, vamos tentar incrementar o museu mais, né? Colocando mais coisas, mais depoimentos, mais discursos. E eu também tô pensando em criar o Instagram, que como ele ainda tá muito no início, tem uma semana que eu lancei. Sim. Eu vou criar um Instagram para falar sobre novidades e trazer essa questão do lembrar, da lembrança, né? Citar coisas importantes aqui do estado de Goiás que são importantes para nossa história. Gente, lembrar, né? Lembrar. Tão importante para o cérebro, né? A gente teve um programa sobre a saúde do cérebro, que a gente até brincou, né, Tiago? Falaram assim, cérebro, né? É mais fácil falar cérebro do que cérebro, soft. Mas falando sério, agora, é um programa que tá lá na playlist do DR de Segunda, lá no perfil da Ligue TV. Tá? É um dos últimos que estão rolando lá, mas está lá na saúde do cérebro. E uma das coisas que a gente falou sobre essa saúde é o lembrar, que isso é extremamente importante. O lembrar, o se relacionar, esses contatos que a gente tem. Então, olha, parabéns. Eu acho que você está num caminho muito bacana. Você é uma garota jovem, né? E eu vejo muitas garotas e muitos garotos na sua idade que não estão muito preocupados com isso, né? Então, você vê muita gente pensando e investindo o seu tempo em um monte de coisas que não traz benefício, inclusive para o cérebro, como redes sociais, vídeos de curta duração, porque você vai diminuindo a sua tolerância de prestar atenção, enfim. E você propõe outra possibilidade. Eu imagino que não deva ter sido fácil chegar até aqui. Não é fácil estar aqui, mas eu imagino que deve ser gratificante. É extremamente gratificante. Eu sinto um calor no peito. Eu gosto muito de inteligência emocional. Eu sei que você é psicóloga. Mas eu sinto muito um calor no peito, mas não é um calor no peito que é só por conta do trabalho, por conta daquela luta que a gente tem. Não é só por conta da carreira ou do gratificante por conta do trabalho. É algo que parece que vem do interior. É algo que não está relacionado só a mim, está relacionado a pessoas a quem eu amo, a pessoas a quem eu respeito, a pessoas a quem eu admiro. Muito bom. A pessoas que me acompanharam. Apesar de ser um trabalho que leva o meu nome, não fiz sozinha. Eu tive muito apoio de muita gente em volta de mim me ajudando. Então é como se fosse um pedacinho daquilo tudo que eu vivi, não só na minha carreira, mas com essas pessoas à minha volta. E parabéns para sua família, né? Que está do seu lado, que te auxiliou nesse sentido. Muito bom te dar esse apoio, pelo que você comentou, né? Eles estão com você e isso é muito bom. Mas vamos lá. Caminhando para o fim, nós vamos fazer agora... Você já brincou de dedonha, né? Já. Então, nós vamos fazer agora uma dedonha. E aí, a gente vai falar uma palavra. Tá? E aí, quando a gente fala a palavra, você precisa dizer o que essa palavra significa para você. É um bate-bola de agora. Tipo isso. Da pedagoga. Então, guarda uma mão, vai ser de uma mão só. A gente só vai mostrar uma mão. Tá. A dedonha.
A, B, C, D, E, F. Eu tenho que falar uma palavra que eu... Com F. Fofura. Por que fofura? Eu não sei, eu olhei pra você, eu pensei em fofura. Ai, meu Deus do céu, gente. Fala sério. Mas a minha palavra vai ser fabuloso. 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 Todo esse esquema que você fez, porque primeiro é um TCC que vai virar que virou um livro digital, que vai virar um livro físico, que virou site, que vai de repente trazer, reverberar outras histórias também. Cara, fabuloso, fabuloso. Obrigada. Parabéns. Mais uma rodada. Pegou o esquema? Peguei. Então vamos. Agora a outra mão. Eu não sei por quê. Tá. A dedonha. E-F-G-H. Herói. Por que herói? Porque eu Ficou óbvio, mas... pensei no livro. E, sendo sincera, pensei na jornada do herói. Interessante, Jornada do Herói. A gente pode falar sobre isso aqui no DR de segunda, depois, sobre jornada. Mas se você quiser falar... Ai, não, eu acho que, assim, se eu tiver a oportunidade de vir aqui mais vezes e poder falar da jornada do herói, eu ficaria muito grata também. Muito interessante, gente, muito interessante. Mas lembre-se, ninguém é igual a ninguém, tá? Tem muita gente que se cobra quando a gente fala da jornada do herói, falando tipo, ai, mas eu não vou dar conta. Calma, cara, não é assim, pelo menos tenta, É tá? cada um no seu tempo, né? gente. Enfim, O tempo babado. não é igual pra todo mundo. Não é. O que é igual minha mãe fala, né? O que é de Deus vai vir. Ela é muito religiosa, né? Mas o que é de Deus vai vir no tempo certo. Não tenha pressa. Sim. O meu é hora, né? Eu acredito que você... Quem espera faz a hora. Como é que é? Quem espera faz a hora. Como é que é? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Aquela música do Renato Russo? Não. É uma música extremamente importante. Quem espera... É aquela... Quem sabe faz Quem a sabe hora, faz a... não espera acontecer. Vamos Para não dizer que não for... Para não dizer que não falei das flores do Vandré. Exatamente. Que fala sobre combate à ditadura. Militar. Sobre conviver. E você não esperou. Você fez a hora. Sabe? Agradeço, realmente. Você não esperou, você fez. Você sabe, você fez a hora. Você não esperou acontecer. Ah, não, um dia alguém publica. Não, eu vou fazer. Não, foi realmente algo que eu acho que tá no momento de ser lançado também, né? Principalmente por conta da quantidade de pessoas que a gente vê aqui no Brasil com pensamentos radicais, né? Pensamentos de volta de ditadura militar. Então, eu acho que a gente tem que lembrar, ó, o Comitê de Anistia Goiano vai fazendo 45 anos. A ditadura tem mais ou menos... É um pouco mais velha do que eu, gente. Como é que depois de 30 anos o povo já tá pedindo ditadura de novo, né? Pedindo intervenção militar de novo. Porque não se lembra. Porque não se lembra. Né? Quando você pensa numa possibilidade como Lembrar, como site, para trazer esse tipo de lembrança, tá faltando isso para essas pessoas. Ler, procurar, pesquisar. E não se lembra. Como não se lembra, mesmo que não tenha vivido a ditadura, mas pelo menos assim, poxa, eu pesquisei, eu fui atrás, eu busquei informação e caramba, isso não é legal. Né? Então não vou defender. E eu quero dizer que, assim, o meu objetivo é trazer não só o lembrar, mas o lembrar de uma forma, posso até dizer, caricata, né? Uma forma mais voltada para proximidade com as pessoas. É um lembrar que a gente lembra não, às vezes, não lendo só uma matéria de jornal ou um documentário, porque tem muita pessoa que não tem paciência para ler ou para ficar procurando isso. Mas é um lembrar em forma de história, realmente aquela história que você conta um pro outro. Exato. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. Amém. E aí você vai vir aqui novamente, a gente vai se encontrar de novo. Eu quero ver esse livro lindo, maravilhoso. Eu vou te dar um de presente, não esquece não, viu? Céu. Vou ler com muito... E com dedicatória. Com dedicatória, obviamente. Então pronto. Gente, obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, parabéns mais uma vez. Obrigada por ter me recebido aqui, por ser essa pessoa maravilhosa, por ter lembrado que eu tô um pouquinho nervosa, mas...
Deu tudo certo, Deu graças tudo a Deus. certo, deu tudo certo. A gente fica nervosa mesmo. É assim que funciona. E aí, por que a gente faz esse DR de livro? Num país em que a gente precisa ler mais, a possibilidade que a gente tem de ter contato com várias escritoras, vários escritores, mas principalmente mulheres, e a gente fala sobre os livros delas, a gente traz essa possibilidade de lembrar, de ler, de ter um monte de outras experiências, é algo para enriquecer a vida mesmo. Por isso que o DR, que é se discutir a relação de segunda, espera que você mude, caso você não tenha esse hábito, mude a relação que você tem com o livro e leia mais. E mesmo que você já tenha esse hábito, a gente está trazendo possibilidades de leitura que podem enriquecer ainda mais a sua vida, sua estante, pode ser inclusive sugestão de presente e por aí vai, porque leitura, gente, leitura de qualidade a gente tem, e tem muita. Muita. Beijo, tchau, tchau.